Emanuel Palomares está chamando muita atenção na novela As Filhas da Senhora Garcia. Na história, seu personagem tem muita importância. Ele interpretou Nicolas, um dos membros da família Portilha que acaba se apaixonando pela Valéria e disputando o amor dela com o irmão Arthur. Mas tem muita coisa que você precisa saber sobre Emanuel Palomares. Ele nem mexicano é, ele é venezuelano e já fez várias novelas. Muitos não sabem, mas além de ator, o bonitão também é bailarino, um dançarino habilidoso. Sua habilidade como bailarino foi desenvolvida ainda na Venezuela antes de sua mudança para o México. Ele demonstrou aptidão para coreografias desde bem jovem. O ator já teve alguns relacionamentos, inclusive com atrizes com quem trabalhou. Vale mencionar que Emanuel Palomares já teve um romance com a atriz Irina Baeva, que terminou em 2017. Os dois se conheceram ainda quando estudavam no CEA da Televisa, e lá, fazendo aulas de atuação, começaram a se tornar amigos e depois se apaixonaram e ficaram juntos por cerca de 2 anos e meio. Segundo o ator, tudo acabou porque eles estavam muito focados nas carreiras, e então chegou o momento que ele percebeu que era necessário que eles tomassem caminhos individuais. Porém, Emanuel Palomares também já chegou a declarar que a ex Irina Baeva descuidou da relação. Mas também há rumores de namoros de Emanuel com outras atrizes famosas, como Geraldine Bazán, que trabalhou com ele em As Filhas da Senhora Garcia, como a Paula, relação que teria acontecido em 2023, mas nada foi confirmado. Um outro suposto romance que deu muito o que falar foi com a atriz Érica Buenfil, mas ela negou categoricamente em uma entrevista a uma revista, esclarecendo que os dois têm uma amizade próxima desde que se conheceram em um programa de TV sem qualquer envolvimento romântico. Érica Buenfil até expressou preocupação com os rumores por causa de Palomares, destacando que ele é muito bonito, mas que os boatos eram infundados. Esse bafafá todo teria começado ainda em meados de 2022, durante uma sessão fotográfica bem sensual, em que ambos fizeram para a revista People en Español. Só que depois dessa ocasião, a aproximação deles ficou bem nítida. Érica e Emanuel ficaram bem próximos e até amigos, e então começaram a aparecer juntos em vários lugares e principalmente nas redes sociais, onde sempre apareciam bem juntos, bem íntimos. Érica Buenfil, que se tornou a rainha do TikTok, aparecia diversas vezes ao lado de Emanuel no TikTok, o que aumentou os rumores ainda mais. Foram várias as ocasiões em que os dois apareceram juntos. Emanuel Palomares sempre aparece bem íntimo ao lado de Érica, lhe dando muitos beijos na bochecha, e os dois demonstram sempre muita alegria quando estão juntos. Correm até alguns boatos de que Érica deu de presente a Emanuel um belo carro de luxo de última geração, caríssimo, que chega a ser mais caro que muitas casas, mas isso também não foi confirmado. Segundo os atores, isso é somente uma amizade. Érica Buenfil, por exemplo, chegou a declarar à imprensa que não há nada entre ela e Palomares. A veterana parece que levou até com bom humor toda aquela especulação. Ela disse que respeita muito Emanuel e que não tinha ideia de onde tinha chegado os boatos. Ela garantiu que não, e garantiu que eles tinham até dado risada de toda essa situação. Érica Buenfil ainda falou que no momento não tinha compromisso com ninguém e que estava sozinha, e sobre Emanuel ela já não sabia informar. A atriz também tocou na questão da idade e garantiu aos jornalistas que Emanuel Palomares era muito jovem para ela, que tem idade para ser o seu filho, e isso parece ser até um empecilho para Érica, que chegou a dizer que por causa da idade, se ela se relacionasse com Emanuel, acabaria tendo muita ansiedade. Emanuel Palomares também negou que tivesse algo com Érica, que eles eram só amigos. Apesar da carreira de ator e de bailarino, Emanuel Palomares também chegou a cursar comunicação social e publicidade. Ele revelou que desde sempre queria sair de Baleira, cidade natal dele na Venezuela,
ela para estudar em outro lugar do país. Ele ganhou uma oportunidade quando saiu de sua pequena cidade natal para estudar em uma cidade venezuelana chamada Maracaibo, que era maior, que fica a 3 horas de baleira. Um fato interessante é que mesmo estando no mesmo país, o ator revelou que ao chegar na nova cidade, houve um grande choque de cultura e de idioma, já que se falava um espanhol diferente, cheio de expressões diferente um pouco do modo dele de falar, que se comunicava de uma maneira mais formal. Para Emanuel sempre foi necessário, além de estudar, trabalhar, e quando ele chegou em Maracaibo, ele começou a trabalhar como assistente de um fotógrafo, até que depois de um tempo chegou a oportunidade de fazer o seu primeiro teste para um papel na capital Caracas. Emanuel começou na TV atuando em Corazones Extremos, uma novela venezuelana exibida em 2011, voltada para o público juvenil, e lá ele interpretou o personagem Júlio, e já em 2012 interpretou Miguel em Nascer Contigo, outra novela venezuelana. Entre 2014 e 2015, Manuel começou a fazer seus primeiros trabalhos no México, fazendo participações nas séries Como Dice El Dicho e La Rosa de Guadalupe. Suas primeiras participações em novelas da Televisa aconteceram em Antes Muerta que Litita y Pasión e Poder. Ele revelou que tomou a decisão de ir para o México após uma viagem pela Europa, onde passou por vários países e se deu conta de que lá a realidade era bem diferente do seu país natal, que se tinha liberdade, e quando ele voltou à sua terra natal, ele se deu conta de que naquele lugar não se podia viver, e então decidiu que tinha que sair da Venezuela, e foi aí que o ator teve a ideia de ir para o México. Emanuel então foi para o México, fez testes para entrar no Centro de Educação Artística da Televisa e após 3 semanas ligaram para ele dizendo que ele foi aprovado e que poderia começar as aulas. Agora, um fato interessante de sua carreira no México é que, além de Vencer o Desamor, Emanuel Palomares também esteve em Vencer El Miedo de 2020, outra novela da franquia Vencer, onde ele interpretou o vilão Romeu. Depois, o ator foi chamado para viver o Gael em Vencer o Desamor, que foi produzida entre 2020 e 2021, proposta que animou muito ele, já que Gael era um dos personagens principais. Porém, uma semana depois, ele foi chamado novamente pela produção da novela, que informou a ideia de unir os universos das novelas da franquia Vencer, e que eles queriam que ele interpretasse novamente o vilão Romeu de Vencer El Miedo, mas Emanuel Palomares revelou que tinha se animado tanto para fazer o Gael, que era um personagem oposto do que ele tinha feito antes, e que depois de muita conversa surgiu a ideia de interpretar gêmeos. Então ele interpretaria tanto o Gael como o Romeu, e para o ator esse acabou sendo um sonho que se tornou realidade. A habilidade de Palomares como bailarino também foi incorporada em seus papéis nas novelas, embora de forma menos explícita. Em Tierras Salvajes de 2017, seu personagem Uriel exigia cenas com movimentos coreográficos, especialmente em momentos de celebração e tensão, onde sua fluidez corporal adicionou autenticidade. Além disso, sua experiência em dança contribuiu para a construção de personagens com presença física marcante, como os gêmeos Romeu e Gael em Vencer el Desamor, onde ele usou gestos e posturas distintas para diferenciar os dois papéis.